Troquei o som da minha igreja. E agora? Olá pessoal, eu sou o Jeff Bastos, você está aqui no meu canal e nós vamos falar um pouquinho sobre essa pergunta, né? Troquei o som da minha igreja, e agora? Na verdade eu fiz essa pergunta, né, de propósito, porque no caso isso seria a última coisa e o último passo. Porque antes de eu trocar o som da minha igreja, eu preciso tomar algumas providências, né, antes de fazer e decidir o que fazer. Vamos lá, pessoal, eu tenho aqui algumas dicas para você. O que eu devo fazer antes de trocar o som da minha igreja? Vamos dizer que vocês têm um projeto, vocês têm algo para realizar no som, o som não está bom e vocês precisam mudar. A igreja, por unanimidade, decidiu que nós precisamos trocar o som. Aí vamos imaginar que vocês fizeram lá campanhas, venderam bolo, venderam pizza, juntaram dinheiro, pegaram uma parte da contribuição dos irmãos, da igreja e investiram no som e foram lá instalaram e não ficou da maneira que vocês achavam que ia ficar. Isso, na verdade, é o resultado de algumas coisas que não foram feitas antes. A primeira coisa que quando você decidir trocar o som da sua igreja é fazer o quê? A primeira coisa é procurar um profissional competente. Essa é a primeira coisa que você deve fazer, ou uma empresa competente para realizar esse trabalho. Geralmente o que acontece é o seguinte, quando se fala em comprar alguma coisa de som, tem alguém na igreja, isso acontece, eu já ouvi várias histórias, já presenciei, né? Eu trabalho já com igrejas há mais de 16 anos, eu já presenciei algumas histórias assim. Vai trocar o som. Eu conheço o primo do tio, do amigo, do fulano da igreja lá, não sei da onde, que eles compraram a caixa tal e ficou bom. O problema de você pegar esse tipo de orientação, que é baseado no achismo, porque foi lá num outro lugar que deu certo, e se a gente levar em consideração quando você contratar um profissional, quando ele for na sua igreja, ele vai olhar toda a sua igreja, vai olhar a altura, vai medir, na verdade, a altura do teto, qual a largura, qual a profundidade do seu templo, quantas pessoas cabem dentro, né? Ele vai fazer todo esse tipo de medida para escolher a caixa de som correta para ser colocada lá na sua igreja. Não vai ser simplesmente porque alguém disse que falou, que acha que vai dar certo. E geralmente, quando a gente opta por nessa questão desse achismo, né, ou dessa opinião, aí acaba dando errado e fica todo mundo frustrado porque foi investido um dinheiro e o som não surtiu resultado nenhum. Então a primeira coisa é contratar um profissional ou uma empresa qualificada para te ajudar aí a te assessorar, né, de como que você vai fazer a questão do som da sua igreja. E isso também se aplica a outras áreas, iluminação, vídeo e tudo mais, tá bom? A minha segunda dica para você, o som por si só, ele não vai fazer nada sozinho. Vamos imaginar que você contratou uma empresa, a empresa foi lá e montou todo aquele sistema, ficou perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Coisa de Hollywood, vamos colocar assim. Ficou muito bom. O que acontece? Geralmente, o que a gente esquece é de treinar pessoas ou capacitar pessoas para operar o seu sistema de som. Bem, antigamente o som era aquela mesinha, uma mesinha de, sei lá, 12 canais, não tinha nenhum equalizador gráfico, não tinha nada, estava ligado direto nos amplificadores e para as caixas e a gente tinha aquilo. Ainda que seja só isso, a pessoa que está ali precisa ser capacitada. Porque uma pessoa capacitada, treinada, com um som simples, ela vai tentar o máximo que ela pode de conhecimento técnico que ela tem para tirar alguma coisa daquele material que ela tem ali, que é um material limitado, mas ela vai treinar, ela vai correr atrás e vai tentar fazer alguma coisa. E aí você pega uma pessoa que não tem nenhum conhecimento técnico e põe ela num sistema, vamos colocar num classe A, um sistema classe A, uma coisa assim, né, espetacular, mesa de som digital, as caixas de som tudo digital, os microfones os melhores, né, bateria, microfone de bateria, tá tudo perfeito, mas a pessoa que vai operar, ela não está capacitada. E muitas vezes a culpa recai sobre essa pessoa que está lá de bom coração, de bom grado, tentando ajudar de alguma forma, estando ali servindo na mesa de som.
mas eu recomendo a todos os líderes, pastores, né, você que é líder da sua igreja, enfim, a treinar, encontrar pessoas que gostariam ou que têm esse chamado para estar ali, né, na retaguarda, ajudando ali na mesa de som, mas um compromisso. Então esse treinamento é fundamental, né? É um treinamento que traz o quê? Conhecimento técnico e também traz compromisso. Tem profissionais que dão cursos que são assim excelentes, que tanto na parte técnica quanto nessa parte de ter esse zelo por estar servindo na casa de Deus, ok? Uma outra dica que eu dou para vocês é a questão da banda. Muito bem, se eu tenho um som perfeito, um técnico de som capacitado e a minha banda não está tão organizada, né? Então o que acontece? O som por si só, mais uma vez, ele não faz nada sozinho. Muito bem, você que toca, você que canta, nós, né, eu faço parte dessa turma, né, que fica ali atrás da mesa de som. Nós precisamos o quê? Que você entregue para nós o melhor que você pode. Porque o som ele não vai consertar a sua voz. Se você cantar desafinado, o som vai reproduzir algo desafinado. E tem uma historinha aqui para vocês. Eu montei um som numa igreja, né? E aí eles tiveram um som assim, ficou antigo o som deles e tava embolado, tava assim, bem bagunçado. E eles trocaram tudo, o som ficou perfeito. Aí nós tivemos uma reunião lá nessa igreja, depois que a gente instalou tudo, nós fomos lá, né? Nossa empresa instalou, fizemos tudo e levamos uma banda lá para tocar e tal. Aí a gente fez um bate-papo lá, todo mundo tocamos, a banda tocou, enfim, foi muito legal. Mas o pastor da igreja falou assim, esse som aí é um som X9. Né? Por quê? Ele falou assim, não, porque ele dedura todo mundo. Eu falei, agora dá para ouvir todo mundo desafinando, gente errando nota, assim, ficou até feio, né? Porque que acontece? O som novo, ele vai trazer o quê? Claridade, vai ficar tudo inteligível, o som vai ficar inteligível e todo mundo vai ouvir tudo, né? Então, você tem que se preparar melhor. Não adianta você não afinar a guitarra, você não timbrar a sua guitarra direito, não timbrar o contrabaixo, ou não passar o som, enfim, não se dedicar. Então a banda precisa o quê? Precisa ensaiar muito, sabe? Começo, meio e fim, acertar os acordes, os arranjos, onde começa, onde termina a música, entendeu? Avisar o técnico que vai ter solo. O cantor fulano de tal vai solar a música tal e a outra vai solar a música tal. Porque às vezes a pessoa começa a cantar, o microfone dela está ajustado pro back um pouquinho mais baixo e você perde as primeiras palavras que a pessoa canta na questão da inteligibilidade. Você vai ouvir, mas não vai ouvir nítido, como se tivesse essa diferença. Então, essas coisas ajudam demais. E você, músico, cantor, precisa se preparar para entregar um som de qualidade para quem está na mesa, ok? E também uma dica para quem usa o microfone para falar na igreja, ok? Você que usa o microfone, por exemplo, o pastor, o pregador convidado, um obreiro, um liturgista, gente, se você quer que a sua voz saia de uma maneira inteligível, que as pessoas entendam o que você fala, você tem que saber como usar um microfone. Assim, eu não vou falar isso aqui agora, mas você pode procurar, tem vídeos, depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso também, de como usar os microfones e tudo mais, mas se você quer que a sua voz tenha qualidade, que você seja ouvido e entendido, você precisa saber como usar o seu microfone, tá bom? E juntando tudo, o que acontece? Eu preciso de ter tudo muito bem estruturado, né? O meu som, eu preciso o quê? Ter a minha banda estruturada, eu preciso ter o quê? Um sistema trabalhando junto. Todo mundo junto, colaborando, com certeza você vai ter um som de qualidade aí na sua igreja. Então é isso, pessoal. Fica aqui as nossas dicas para vocês e até o nosso próximo vídeo. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Um abraço!